Os ilustres juristas, os notáveis, disseram que era para liberar o aborto no Brasil, escreveram lá até o 3º mês. E sabe de que forma? Com que critério? Basta uma mãe ter um laudo psicológico que não quer ser mãe, que não está pronta, que não deseja ser mãe, que ela teria o aborto garantido no Brasil, segundo a proposta dos juristas e que está no Senado, projeto de lei 236/2012. Queridos, no Brasil, o psicólogo não pode dar uma receita para analgésico para dor de cabeça. Mas se esse projeto de lei passasse, ele ia poder receitar a morte. Olha a incoerência! Que loucura é essa? Vocês têm ideia do que ia acontecer de consultórios no Brasil, de psicólogos de prontidão para dar laudos para as mulheres abortarem, porque eles iam dizer que elas não estavam prontas para abortar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o tema volta para o Congresso Nacional. Há mais de 20 anos se tentam liberar o aborto no Brasil. O projeto de lei mais antigo estava na Câmara, é o 1135/91. Vejam só, 91 é um ano. Há quantos anos os deputados cristãos estão fazendo enfrentamento para não se liberar o aborto no Brasil? Mais de 20 anos. O 1135/91 foi sepultado em dezembro de 2011. Olha a coincidência. Dezembro de 2011 ele é oficialmente arquivado. Julho de 2012, começa-se lá no Senado novamente a discussão. Eles não vão desistir. Os movimentos pró-aborto no Brasil não vão desistir. Eles querem a legalização do aborto no Brasil. E aqui vai uma outra dica que eu vou estar dando para vocês. Quem está por trás de toda essa movimentação? Quem tem interesse de se liberar com tanta urgência o aborto no Brasil? Fiquem espertos. Estamos pedindo lá na Câmara agora uma CPI do aborto. Nós vamos provar. Nós vamos mostrar os interesses escusos que estão por trás da questão do aborto no Brasil. Uma delas, o interesse financeiro. Nós vamos provar e eu vou mostrar uma imagem aqui agora para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando. Há fundações milionárias financiando a campanha para o aborto no Brasil. Ou vocês acham que esses grupos que estão patrocinando novelas, que estão patrocinando passeatas, estudos e pesquisas e cientistas saindo do Brasil para fazer mestrado lá fora, eles não têm dinheiro? Eles não estão investindo muito a verba nas campanhas pró-aborto do Brasil? Nós vamos provar. Uma das fundações que nós vamos provar, Fundação Ford, nós vamos mostrar o que ela está investindo no Brasil nas campanhas pró-aborto. Vocês vão se assustar. Há interesses escusos. Fala-se de liberar o aborto no Brasil sob todos os argumentos. Sabe qual argumento que eles usam, que mais usam? Que aborto é questão de saúde pública, que morre-se milhares, milhões de mulheres no Brasil por causa do aborto. Mentira! Não morre tantas mulheres no Brasil por causa do aborto. Isso é uma grande mentira. Vai no site do DataSUS, vá no próprio site do Ministério da Saúde, vocês vão ver. Em 9 anos, menos de 390 mulheres morreram no Brasil por causa do aborto. Deixa eu dizer uma coisa, é sério? É sério. O número ainda é alto, mas eles multiplicam isso por milhares e por milhões. Manipulam números, manipulam dados, manipulam informações, manipulam estatística para convencer a sociedade brasileira de que precisamos liberar o aborto para acabar de morrer mulheres no Brasil. Mentira! O aborto não é a primeira causa-morte de mulher no Brasil. Aí, quando eles viram que nós estávamos provando que os números não existem, começaram a mudar o argumento. Mas nós tivemos coragem de pedir para o ministro mostrar, se morrem milhares de mulheres, mostre os milhares de atestados de óbitos. Não existe. E aqui vai um argumento para você que defende a vida. Quando forem falar com você que muitas mulheres no Brasil morrem por causa do aborto, pede para mostrar onde estão os túmulos. Pede para mostrar os atestados de óbitos. É mentira, isso não existe. Como eles viram que a questão do número não estava mais convencendo, vieram com outro argumento e que os juristas também estão usando. Vamos liberar o aborto no Brasil para acabar com o crime. O governador de um grande estado do Brasil chegou a dizer isso em público. Vamos liberar o aborto para acabar com o crime no Brasil. Ele quis dizer que crianças de comunidades pobres já nascem bandidas. Deixa eu dizer uma coisa para as autoridades que pensam assim, crianças pobres não são bandidas, são tesouros. A criança pobre não nasce bandida. Vai aqui um recado para você. Quer acabar com o crime no Brasil?
escola para as crianças. Quer acabar com o crime no Brasil? Educação para os nossos jovens, faculdade para os nossos jovens. Aborto não é solução para crime. Alguns países no mundo liberaram o aborto pensando isso, mas já voltaram atrás porque viram que a criminalidade e a violência não diminuiu em nada. Mas usam esse argumento no Brasil. Vamos liberar o aborto para acabar com o crime? Vai argumento para vocês. Vão para o debate. Nós temos que nos levantar em defesa das crianças. O versículo que eu falei aqui no início é: abre a tua boca em defesa dos que não podem se defender. É uma ordem que está na Bíblia, não é só para cristão. É uma ordem lógica. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se tem alguém que não pode se defender, é a criança que está na barriga da mãe. E por falar em criança, aqui vai uma outra dica para vocês, queridos. Uma dica preciosa. Quando nós vamos para debate sobre aborto com os abortistas, eles não querem que eu fale abortistas. Mas eu não tenho outro termo. Quem torce pelo Flamengo é flamenguista. Quem torce pelo aborto é abortista. Então, quando a gente vai para o debate com os abortistas, eles não querem que a gente fale o que está na barriga da mãe, é criança ou bebê. É para falar apenas que é feto e embrião. Deixa eu dar uma dica para vocês. Mude o discurso. Comece a falar a partir de agora. Criança, bebê, vida. Isso tem uma importância muito grande. Nós começarmos a assumir que, de fato, o que está na barriga da mãe é criança, é bebê, é vida. Infelizmente, eu tenho encontrado muita gente do Brasil pensando igual os juristas e alguns senadores e alguns deputados, que até o 3º mês de vida não tem vida. Até o 3º mês de gestação não tem vida. É um amontoado de células. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou religiosa. A minha Bíblia diz o seguinte, que quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. A vida a partir da concepção. A vida a partir da concepção. E nós não podemos nos afastar dessa realidade, não podemos nos afastar dessa verdade. No projeto de lei que estava lá na Câmara, o 1135/91, havia uma emenda que era para liberar o aborto no Brasil até o 9º mês de gestação. 9º mês de gestação. Deixa eu dizer uma coisa, vocês sabiam que alguns estados americanos fazem o abortamento depois do 5º mês de gestação? Você sabe como que é o abortamento de uma criança com mais de 5 meses de gestação? As pessoas não entendem, não conseguem compreender, mas eu vou falar, porque vocês precisam entender que a coisa é muito séria. Nesses estados, a legislação diz o seguinte: se o bebê morrer na barriga da mãe, ele é aborto, é aborto. Se morrer fora, é assassinato. Então, o médico tem que ter cuidado com a legislação e tem que se observar no abortamento que a criança morra na barriga da mãe. Então, eles dão remédio para matar o bebê. E aí, se o remédio não der certo, eles fazem um procedimento cirúrgico. Então, eles retiram a cabecinha do bebê da mãe, do útero da mãe, e escutam. Se houver batimento cardíaco, eles cortam essa veia para que a criança morra com o corpinho dentro da barriga da mãe. É aborto ou é assassinato? Isso é assassinato? Nós não podemos aceitar. Nós, como cristãos, como defensores da vida e da família, não podemos aceitar o abortamento em nenhuma situação. Agora eles usam outro argumento. Não está muito, a sociedade não está absorvendo muito que milhões de mulheres morrem, não está absorvendo que vai acabar com o crime. Eles estão dizendo o argumento mais forte deles agora, que é direito da mulher. Que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu corpo. Concordo. A mulher faz o que ela quiser com o corpo dela. Mas o que está dentro da barriga dela não é corpo dela, é um outro corpo. E a mulher não tem o direito de matar a criança que está em seu ventre. Vamos nos levantar em defesa das crianças no ventre materno. Eu me preocupo muito com o que já está acontecendo. Estão lá querendo há 20 anos liberar o aborto. Não é lei federal, não está liberado. No Brasil, o aborto só pode acontecer em 2 situações, que não é criminalizada. No caso de estupro, quando gera uma gravidez, ou no caso de risco de saúde para a mãe. Então, nessas 2 situações, o Código Penal não criminaliza. Mas o que está acontecendo hoje? Estão tentando no Senado, tentaram na Câmara, os juristas estão falando, mas o que está acontecendo hoje? Temos políticas públicas. Não é lei, mas já há políticas públicas dizendo, liberando e fazendo apologia e incentivando o abortamento no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês essa norma técnica que foi escrita há alguns anos atrás.
ainda quando o ministro Serra ele era ministro da Saúde, essa norma técnica de prevenção, de atendimento às pessoas vítimas de violência. Basta uma mulher chegar na rede especializada de saúde e dizer que foi estuprada, que ela vai fazer o aborto. Ela não precisa provar, ela não precisa de boletim de ocorrência, basta ela dizer que ela foi estuprada, ela já tem o aborto garantido. Aí vocês falam assim, mas então está liberado? Está praticamente liberado, porque nós já temos uma norma técnica, uma regulamentação no Ministério da Saúde que diz basta a mulher dizer que foi violentada sem uma testemunha, sem uma prova. Recentemente, fomos surpreendidos com algumas iniciativas do atual ministro da Saúde. Todos os últimos ministros da Saúde, os 5 últimos, tiveram iniciativas pró-aborto. Mas deixa eu mostrar deste atual ministro, pode passar. Essa cartilha, protocolo misoprostol. Vocês sabem o que é misoprostol? É o Citotec. O Citotec é o remédio usado para aborto. Esse remédio, Citotec, só pode ser usado nos hospitais especializados que fazem aborto com autorização da lei. Mas o ministro da Saúde agora, dezembro de 2012, outra pegadinha, finalzinho de ano, fez essa cartilha. É uma cartilha pequenininha que você carrega no bolso. E nós fomos ler a cartilha. E a cartilha era ensinando como usar o Citotec, o tal remédio Citotec. Aí perguntamos para o ministro, por que o senhor fez essa cartilha? Por que foi feito? Os deputados mandaram um requerimento. Por que o senhor fez a cartilha? Sabe qual foi a justificativa? É para um médico aprender a usar o remédio. Queridos, o médico fica 6 anos numa faculdade. O médico faz 2 anos de residência e não sabe ler bula de remédio. Precisa o ministro da Saúde, com verba pública, com os nossos impostos, com os nossos recursos, fazer uma cartilha para o médico aprender a usar o Citotec? Um detalhe, fomos olhar a primeira edição. Volta lá para mim. A primeira edição, tá lá, ó, primeira edição. Fizeram 268 mil exemplares na primeira edição. Aí perguntamos ao Ministério da Saúde, os deputados evangélicos perguntaram, quantos médicos ginecologistas tem no Brasil? Sabe quantos? 40 mil. E fizeram 268 mil cartilhas dessa na primeira edição. Estão rindo da gente. Eles estão aprontando sob os nossos olhos e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Política pública de apologia ao aborto no Brasil. Descobrimos onde essas cartilhas vão ser distribuídas. Nos postos de saúde do Brasil inteiro. Sabe aonde ia chegar essas cartilhas? Nas meninas que vão para os bailes funks e que engravidam e que não sabe abortar depois, porque a pílula do dia seguinte não está funcionando, então o ministro ia ensinar como usar o Citotec, o remédio abortivo. E vai aqui uma outra dica, ó. Quem está usando a pílula do dia seguinte, achando que ela é preventiva, ela não é preventiva, ela é abortiva. Leiam a bula. Leiam a bula. A pílula do dia seguinte, ela não é preventiva, ela é abortiva. Então agora o governo distribui centenas de milhares de pílulas no dia seguinte, vai nos postos de saúde. A distribuição é gratuita. Agora também estão ensinando como usar o Citotec. Cultura de morte. Infelizmente, nós vivemos no Brasil uma cultura de morte. O versículo que eu li aqui, que eu leio na Bíblia, que eu trouxe aqui, diz o seguinte, abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Mas o que a gente vê, uma instituição de cultura de morte no Brasil com patrocínio público. Um outro aparelho que descobrimos, que está sendo distribuído nos postos de saúde do Brasil todo, a Mil, aspiração manual intrauterina. O que tem no útero para ser aspirado? E o aparelho distribuído sem critérios, nós descobrimos que na região amazônica do Brasil, até agentes de saúde estavam recebendo esse aparelho. O que eles vão aspirar no útero? Bebês. Gastando muito dinheiro com o tal do Amil e ninguém está fiscalizando. Descobrimos também que o Ministério da Saúde não para por aí. Descobrimos agora recentemente, o deputado Haroldo de Oliveira, inclusive, fez um requerimento perguntando como que se deu isso. Funcionários do Ministério da Saúde, preste atenção no que eu vou falar, indo para fora do Brasil, fazer curso, treinamento de como fazer aborto seguro. Eles têm tanta certeza que vão liberar o aborto no Brasil, que os funcionários já estão indo para outros países aprender a fazer curso de abortamento. É o Ministério da Saúde que não tem dinheiro para a cirurgia de catarata nos velhinhos. O Ministério da Saúde que não tem dinheiro para
para construir postos de saúde no Brasil. O Ministério da Saúde, que não dá leito para os hospitais, as pessoas estão morrendo nos corredores do Brasil, está mandando funcionários para fora do Brasil aprender a fazer aborto. Eles têm certeza que isso vai passar. Não dá. Não dá para a gente ficar quieto. Não dá para a gente se calar diante disso. Mas também nós temos uma novidade recente no Brasil. Conselho Federal de Medicina se levantou recentemente e publicou uma resolução que o Conselho Federal de Medicina é a favor do aborto no Brasil. Hipócritas. Posso falar que são hipócritas? Primeira hipocrisia. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Só defende o aborto quem já nasceu. Vocês já viram isso? Hipócrita quem defende o aborto já nasceu. Vocês já viram uma marcha de fetos e embriões na rua pedindo para serem abortados? Agora vem os médicos brasileiros dizer que é para liberar o aborto até o 3º mês. Com que interesse eles têm nisso? Qual o interesse disso? Vou dizer, é financeiro também. É financeiro. Ou vocês acham que se liberar o aborto no Brasil, nós não vamos ter uma série de clínicas abortivas e gente ficando milionário no Brasil? Porque as madames não vão lá nos postos de saúde, não vão na rede pública. As madames vão nas clínicas particulares. Então é muito cômodo para os médicos defenderem que tem que se liberar o aborto no Brasil. Há interesses por trás disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um outro interesse com relação ao aborto que poucas pessoas falam no mundo. É uma meta da ONU. A ONU estabeleceu a legalização do aborto em alguns países como controle populacional. Talvez alguns de vocês aqui agora falem, epa, então acabou. Se a senhora está dizendo que é uma meta da ONU, então não tem mais jeito? O Brasil vai liberar o aborto logo? Eu digo que tem jeito sim. Esta é uma nação cristã. E a vontade da maioria tem que prevalecer. Em todas as pesquisas publicadas, o povo brasileiro disse, na sua maioria esmagadora, que é contra a liberação do aborto. Grupos sociais, grupos de mulheres, grupos feministas não vão poder impor a essa nação cristã, a liberação do aborto no Brasil. Chega! Chega dessa brincadeira de minorias mandar na minha nação. Vamos nas ruas, vamos perguntar se as mulheres querem realmente o aborto. Ah, mas nós temos que controlar a população. Quer controle populacional? Políticas públicas sérias de planejamento familiar, não abortamento. Aborto não é solução para nada, gente. Aborto é crueldade. Aborto é sangue. Aborto é dor. Aborto é sofrimento. Aborto não é violência só contra a criança, não. É violência contra a mulher também. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa que ninguém fala. Os interesses financeiros. Tá aqui, ó. Tô trazendo uma tabela oficial. Olha ali a fonte. Vão na internet. Galera, ó, a galera que tá me escutando aqui, ó. Facebook não é só para namorar, não. Facebook é para você pesquisar. Rede social é para você ler, você pesquisar. É busca de conhecimento também. Bora lá, vamos divulgar isso aqui, ó. Passe no Facebook, tabela oficial. Olha quanto custa um procedimento de um embrião fresco e de um embrião congelado. As pessoas não sabiam que tem dinheiro por trás disso? Deixa eu mostrar outra tabela, pode passar. Olha lá, quanto custa um fígado de 8 semanas de gestação? $150. Quanto custa um cérebro de 8 semanas de gestação? $999. E quem compra? Vou dizer para vocês. As indústrias de pesquisa, de medicação e de vacina precisam de tecido humano para fazer experimentos. A indústria da cosmética também compra tecidos humanos. E essas indústrias de pesquisa estão muito interessadas nos embriões humanos brasileiros. Ninguém fala isso. Por que eles têm interesse no embrião humano brasileiro? Por que eles querem tanto a liberação do aborto no Brasil? Vou dizer. Ninguém fala, mas eu vou dizer. Qual é a nação que um único embrião pode ter a carga genética do branco, do índio e do negro? Qual é a nação? Brasil. Os cientistas descobriram que o nosso embrião tem valor no mercado de pesquisa, tem valor no mercado científico. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os cristãos dessa nação já sabiam há muito tempo que o nosso embrião, que as nossas crianças são diferentes. Nós temos promessa para essa nação que este aqui é um povo diferente, que este aqui é um povo que nasceu para abençoar as nações, é um povo que nasceu para ser próspero, é um povo que nasceu para ser abençoado. Esta nação é diferente. O mundo que se cuide, porque nós estamos chegando. Querido, não podemos aceitar a questão do aborto no Brasil. Pode passar, tem vida ali.
Mas eu vou mostrar para vocês agora uma imagem em que não traz vida. E essa imagem precisa ser vista e revista. Muita gente não quer mostrar para criança e para adolescente porque choca, mas eu preciso mostrar para vocês essa imagem. Pode passar. Essa imagem é muito forte. Vocês vão assistir daqui a pouco umas cenas do filme A Dura Realidade. Assiste esse filme da Associação Nacional Pro Vida, Pro Família. Vou passar algumas imagens agora. Assiste essas imagens. Que Deus pode nos dar é nossa própria vida, presente de quem sabe amar. A vida é o valor maior, reflexo de Deus, que é fecundidade, fruto do mais perfeito amor. Eis pra nós o verdadeiro